Fala, fiel, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo para o nosso canal Tu És Orgulho e novamente estou trazendo o quadro Você Lembra, fiel? Bom, dia 16 do 12 comemoramos 12 anos, tá, da conquista do Mundial de Clubes lá no Japão contra o Chelsea. Jogo extremamente apertado aí, mas conseguimos sair vitoriosos e nos consagrar bicampeões mundiais, tá? Então, antes de qualquer coisa, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhem bastante aí com seus amigos. Sigam a página do Tu És Orgulho no Instagram e os integrantes da equipe, tá? Mas antes da gente começar a falar desse jogo histórico, solta a vinheta aí, produção. Yeah. 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 Então vamos lá, fiel, vamos falar dessa data aí, né, desse jogo extremamente importante aí para a história do Corinthians. Vai ser muito gostoso falar sobre e relembrar algumas coisas, mas vamos lá. Vou passar aqui primeiramente a escalação, tá, dos dois times, antes de qualquer coisa, antes da gente começar a falar sobre o contexto do jogo, sobre, né, o que foi as semifinais até os dois times se enfrentarem. Então o Corinthians vem com Cássio, Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos. Ralf, Paulinho, Danilo e Jorge Henrique. Na frente, Emerson e Guerreiro. O Chelsea, vamos buscar a colinha aqui de novo, mas vamos lá. O Chelsea veio de Peter Cech no gol, Ivanovic, Gary Cahill, Davi Luiz e Ashley Cole. Ramires, Lampard, Moses e Juan Mata. Tá? Na frente, Hazard e Fernando Torres. Hazard que estava em ascensão, né? Vinha do Lille e tinha, né, toda essa expectativa de se tornasse um baita jogador, né? E o contexto do jogo ele é simples, né? Corinthians campeão da Libertadores, Chelsea campeão da Champions League, né? Vinha como azarão porque o Bayern de Munique, que era favorito a esse título, o Corinthians bateu Boca na Libertadores. E no Mundial em si, o Chelsea atropela o Monterrey, né, fazendo um 4-0. E o Corinthians sofre um pouquinho, mas vence o Al-Ahly por 1-0. E o jogo se inicia, né, saída de bola do Chelsea, que já tenta ir para cima, já tenta assustar o Corinthians, mas esse ímpeto aí, né, brasileiro, né, de não ter medo de jogar feio, né, de estourar a bola e vamos se posicionar e vamos se preocupar em marcar. Dava indícios, né, de que o Corinthians poderia jogar um pouco mais recuado e o Chelsea dominar o jogo, né, o tempo todo e o Corinthians brigar por uma bola, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Porém, a primeira chance de gol ali, muito clara, é do Chelsea, após uma jogada ali onde Fernando Torres tenta finalizar e a bola vai para escanteio. No cruzamento do Juan Mata, a zaga do Corinthians não consegue tirar, a bola fica lá, sobra na pequena área e o Cahill chuta a queima-roupa e o Cássio faz um milagre assim, esplêndido, né, com os pés e faz uma segunda defesa ali, né, acaba defendendo em 2 tempos e já evita do Chelsea abrir o placar já basicamente no primeiro lance de perigo do jogo, né, e o Corinthians tenta equilibrar as ações, né, mesmo, né, passando esse aperto aí no começo de jogo. Então o Corinthians tinha muito essa característica de manter de manter a posse de bola e ser um time mais eficiente, né? Era um time que conseguia cadenciar o jogo, né? Conseguia esfriar um pouquinho o ímpeto do adversário e tentar ser o mais efetivo possível. E o Corinthians não se acuou, tá? Teve 2 finalizações do Paulinho, né, no primeiro tempo, onde o Cech faz uma defesa simples, né, onde ele só amortece a bola e depois encaixa, e uma outra finalização sempre construindo, né, ali pelo meio, né, tentando achar essa bola da lateral pro meio, né, e aí o Paulinho finaliza a segunda, onde ela passa um pouquinho longe, né, do gol, mas já conta como uma finalização aí pro time do Corinthians. E para quem pensou que ia ficar só nisso, o Corinthians chega mais algumas vezes, tá? E tem uma bela chance, né, numa bola enfiada pelo meio, e o Emerson poderia ter carregado um pouquinho mais para finalizar, mas ele acaba finalizando de primeira ali, isolando.
Talvez tenha sido um pouco de ansiedade, né? Talvez tenha sido um pouco de vontade ali, excesso de querer decidir, onde ele acaba isolando e perdendo uma chance ali um pouco clara, né? Levando em consideração que o jogo estava um pouquinho amarrado, o Chelsea já tinha criado uma chance, né? O Corinthians já tinha chegado algumas vezes, né? Mas, basicamente, esse foi o resumo, assim, do primeiro tempo, né? O Corinthians tentando ter essa posse de bola, tentando administrar o jogo. O Chelsea chegou algumas vezes, tá? O Chelsea não foi um time também que ficou na roda ou pressionou demais o Corinthians. Foi um primeiro tempo, muito meio termo. O Chelsea tentou chegar algumas vezes, né? E numa delas, num belo lançamento pro Fernando Torres, ele domina essa bola e quando ele amortece, ele já finaliza pegando de bate-pronto. E o Cássio consegue encaixar, fazendo mais uma boa defesa, né? E evitando aí que o Chelsea consiga ampliar o placar. E falando no nosso gigante, né? O Cássio faz a defesa do jogo, né? No lance, assim, 1 minuto basicamente depois desse lance do Torres, né? Numa bola conduzida pelo Moses, né? Pelo lado esquerdo, pelo nigeriano. Ele traz essa bola por dentro e finaliza, né? Tentando buscar o ângulo. A bola não vai tão alta, mas ela vai em direção ao gol. E o Cássio se estica completamente lá e faz a defesaça na ponta dos dedos lá para garantir o final do primeiro tempo em 0-0, né? E num lance também de fora da área, né? Uma finalização de fora da área, onde o Chelsea tentou chegar um pouco mais ali no primeiro tempo, né? O Corinthians ficou um pouquinho acuado, acho que talvez tenha sentido um cansaço ou algo do tipo. O Chelsea conseguiu construir mais e numa finalização de fora da área, o Cássio faz mais uma defesa e assim encerra o primeiro tempo com um placar em 0-0, dando bastante esperança aí de que o Corinthians possa sair vencedor desse jogo, né? Vamos lá, fiel, começa o segundo tempo e o primeiro lance, né, basicamente aí de perigo é do Chelsea, né? Uma bola enfiada, acho que pelo Lampard, no costado da defesa. O Hazard sai em velocidade e o Cássio sai ali junto com o Chicão também, consegue bloquear, né? O Cássio consegue defender, o Chicão atrapalha ali um pouquinho e evita, né, mais uma vez, uma tentativa aí de gol do Chelsea, né? E a torcida do Corinthians que invadiu o estádio Yokohama, né? Como eu disse no começo do vídeo, mais de 25 mil pessoas, consegue ser mais inflamada por uma chance um pouco mais clara ali do Corinthians, né? Uma bola trabalhada, a bola sobra no Guerreiro e ele ajeita essa bola pro Paulinho e ele finaliza com muita firmeza, só que essa bola vai para fora, né? E a torcida começa a gritar muito mais, começa a empurrar um pouco mais e assim, o Corinthians começa a se sentir em casa, né? 25 mil pessoas inflamando ali, né? O restante do estádio muito dividido entre torcedores japoneses, os próprios torcedores do Chelsea também que tem essa fama de que não vibram muito, né? De que não são muito vibrantes. Então a torcida do Corinthians tirou isso de lavada, né? E após uma jogada, né, característica do time de 2012, como eu falei, era um time que cadenciava bem o jogo, mas que ao mesmo tempo baixava um pouco o ímpeto do adversário, mas ainda assim conseguia ser objetivo, né? E mais ou menos com um minuto e pouquinho ali de posse de bola, vem uma jogada pela direita, né, onde o Sheik tenta fazer o cruzamento, o Davi Luiz tira. E a bola vai indo para a lateral, o Alessandro evita a saída e toca essa bola no Chicão. O Chicão conduz ela, 2, 3 passos, e força um passe ali para o Paulinho, onde o Paulinho escora essa bola de letra, de primeira para o Jorge Henrique, ela sobe, o Jorge Henrique consegue subir e cabecear essa bola. Ela sobra no Paulinho, que conduz essa bola pela área e já começa aquela aflição da gente pedindo para finalizar e a defesa toda acompanha o Paulinho que toca essa bola pro Danilo, né, no lado esquerdo ali da entrada da grande área, onde o Danilo, com a sua tranquilidade de sempre, né, dá um corte tirando quase toda a defesa do Chelsea e finaliza. O Peter Cech consegue fazer a defesa, mas a bola sobe, né, e o Guerreiro, né, junto com Ashley Cole, Ramírez e Davi Luiz, que estavam basicamente dentro do gol, o Guerreiro consegue ser mais alto, consegue subir e cabecear aos 23 minutos para fazer 1-0 Corinthians. E aquela narração
arrepiante, né? Tanto de Galvão Bueno quanto Luciano do Vale, mas principalmente Galvão Bueno, que, ó, gente, arrepia muito, tá? Arrepia muito, meu Deus. É difícil falar do Corinthians, viu? E, pô, foi assim, sensacional, sensacional. Corinthians abre o placar e mesmo sendo aos 23 minutos, a gente sente uma confiança nos jogadores para que a gente consiga trazer esse título para nós, né? Que é de muita, muita, muita importância pelo que foi o ano de 2012, né? Após o gol, né? O Chelsea tenta criar algumas chances, mas o Corinthians muito bem defensivamente, né? Muito bem ali em meio campo, zaga, né? O time todo, na real, num coletivo, se doando o máximo, né? Para que o Chelsea não cresça no jogo. O Rafa Benítez promove a entrada do Oscar, que até então era um dos destaques, né, do Chelsea na época, fez uma Champions League ali maravilhosa, né? E, bom, o Chelsea tenta criar e o Corinthians começa a neutralizar as chances, né? Então leva pouquíssimo perigo, pouquíssimo perigo. O Corinthians até então não criou assim oportunidades que fossem muito claras, né, para gol, mas foi um time que conseguiu administrar de alguma forma o resultado, né? E o Gary Cahill, né, foi expulso ali no finalzinho de jogo, aos 40 e tantos ali do segundo tempo. É expulso numa cotovelada do Sheik, e numa cotovelada em cima do Sheik. Sheik que entrou na cabeça ali dos ingleses de alguma forma. O time do Corinthians em si começou a apanhar muito, né? Os ingleses começaram a ver que estava ficando complicada a situação, que o Corinthians estava confortável no jogo, que era aquilo que o Corinthians queria, obviamente, né? Vencendo por 1-0. Então o Corinthians começa a administrar melhor o jogo, né? E assim, pouquíssimas falhas. Pouquíssimas falhas. E pra falar que o Chelsea não conseguiu chegar, o Chelsea chegou 2 vezes no final do jogo. Numa cobrança de lateral, tá? Um lance semelhante ao lance do Cahill no primeiro tempo. A bola sobra mais uma vez e sobra pro Fernando Torres e ele finaliza por uma defesa assim espetacular do Cássio. Não tenho o que falar nessa atuação, foi tipo uma das melhores, né? Se não a melhor com a camisa do Corinthians. E o Cássio garante o resultado e depois rola uma confusão lá onde o Ramires acaba solando o jogador do Corinthians e aí tem todo um desentendimento. E aí a partir daí, né, dentro do que eu falei anteriormente, os ingleses começam a bater um pouco mais. E pra assustar a gente, assim, tipo, muito. Eu lembro muito bem desse lance porque o coração foi lá na boca, né? Num cruzamento do Oscar, o Cássio acaba saindo um pouco mal e o Fernando Torres antecipa, né? E acaba só dando uma casquinha e empatando o jogo, porém o Arnaldo César Coelho na transmissão que eu estava assistindo, ele já gritava antes de sair o gol que estava impedido, e realmente estava impedido, né? E foi basicamente o último lance assim, de perigo, né? Que deu um susto na torcida, talvez o Chelsea cresceria se esse gol fosse validado e tivesse uma prorrogação, ou não, né? Porque o time do Corinthians também mentalmente era um time muito forte, então talvez poderia ainda assim sair com a vitória. E aí o árbitro, né, o Konet Shakir, que na época era um árbitro inexperiente ainda, né, pede a bola, apita a final de jogo e o Corinthians se consagra bicampeão mundial, tá? E para quem acha, né, que o Corinthians foi amassado, apesar que o Chelsea teve sim diversas chances, não diversas chances, mas a gente consegue contar nos dedos quantas chances o Chelsea teve. O Corinthians foi muito eficiente, o Corinthians chegou algumas vezes e depois vocês deem uma olhada aí. Se a produção quiser colocar também, coloca as estatísticas do jogo para ver que não foi esse amasso todo aí que, né, o pessoal fala. Mas é isso, fiel. Vocês gostaram? Já tem novidade. Eu vou trazer alguns jogos aí históricos, né? Em janeiro nós comemoramos 25 anos da conquista do primeiro Mundial de Clubes da FIFA, tá? Então, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem um like, que é muito importante pra gente, tá? Batemos 800 inscritos, isso é maravilhoso e vamos em busca aí dos 900.
Então se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem um like que é muito importante, tá? Compartilhem bastante, compartilhem com seus amigos. Comenta lá aonde você estava nesse dia do jogo, o que você fez, você foi pro Japão, o que você vendeu pra ir pro Japão, gente? Vocês parcelaram em quantas vezes? Me conta aí as suas histórias, que são histórias lindas aí, né? E a gente sempre fala, né, que nós vivemos de Corinthians, literalmente nós vivemos de Corinthians. Então é isso, fiel. Não se esqueçam de seguir a página do Tu És Orgulho no Instagram, tá? E seguir os integrantes da equipe, beleza? Forte abraço, fiel. Tamo junto.